Muito bem, estamos aqui no gabinete da presidência da Câmara de Vereadores de Santa Rita de Cássia, com o vice-presidente, o senhor Ivaldo Ribeiro Brandão. Gostaria de saber do vereador, a princípio, antes de falarmos de política, qual a sua opinião com relação à abertura desse novo canal de comunicação via internet, que é a supernova atividade Web Rádio TV, a qual, vereador, já conseguiu galgar o primeiro lugar no Brasil entre as rádios web do segmento alternativa. E isso é estatística do maior portal de rádios do país, o radios.com.br. Eu quero dar aqui uma boa tarde a todos e iniciar minhas palavras, te parabenizando por essa iniciativa, com certeza só vai desenvolver a nossa região, que é uma região aqui do oeste da Bahia, entendeu? Essa super nova atividade, Web Rádio TV, com certeza vai fazer com que nós possamos comunicar com o Estado, com o Brasil e talvez até com o mundo, através desse canal. Vereador, agora vamos à parte que lhe interessa e nos interessa. O recesso parlamentar terminou dia 27 próximo passado, onde foi realizada a sessão de abertura do Legislativo para 2012, correto? Então, o que os santarritenses, podem esperar desse poder com relação aos trabalhos desenvolvidos pelos seus representantes, senhores vereadores, senhores edis, em favor da comunidade aqui nessa casa? Eu tenho consciência que será um ano difícil, por ser um ano eleitoral, onde aqui nessa casa tem vários partidos, que todos têm opiniões diferentes em relação a comportamento político e também a candidatura. Mas, como aqui é uma Câmara de Vereadores, na maioria experiente, não vamos baixar o nível da discussão e vamos fazer aí um bom ano, onde possa aprovar bons projetos para o nosso município. Bom, agora falaremos sobre política, em especial a popular lei do Ficha Limpa. Vereador Ivaldo, muito se tem falado na cidade sobre esse assunto. E o que se vê dizer por aí é que Vossa Excelência e outros vereadores estarão impedidos de se candidatarem nas próximas eleições, em virtude dos mesmos terem sido ou terem tido suas contas rejeitadas. Pergunta-se, essa afirmação, vereador, é verdadeira? O que o senhor tem baseado na nova lei a nos dizer sobre tais indagações? Eu posso dizer que tenho minha consciência tranquila, sou tranquilo e com certeza serei candidato, sem sombra de dúvida, porque confio na justiça e sei que não cometi nenhuma injustiça. Agora, eu quero fazer um relato, sobre... Eu fiz uma pesquisa aqui na internet, onde grandes juristas na área se pronunciaram nesse sentido. E a gente vendo o que eles dizem, a gente vê que as pessoas, o que antes, um ato culposo, a pessoa não poderia ser candidata, já passaria o político da vida pública, agora não, só se for por um ato doloso. Sendo assim, o ato doloso quer dizer, é aquele em que o político teve intenção de desviar o dinheiro público, entendeu? Por exemplo, se você vai com um carro aqui numa estrada e vem atropelar alguém, essa pessoa vem falecer, você responde por crime culposo. É como também esse culposo e não doloso. Como também em relação à conta, é a mesma coisa. Você pode ter culpa em sua conta ter sido rejeitada, mas às vezes não houve intenção dessa cumplicidade. Sendo assim, eu vejo que aqueles que não desviaram dinheiro, só porque as contas foram rejeitadas não quer dizer que ele está inelegível. Entendeu? E eu vou mais adiante. Aqui tem um depoimento de Bruno Barata Magalhães, um dos grandes juristas do nosso país, onde ele diz o seguinte: a nova lei alterou os parâmetros da inegibilidade decorrente da rejeição de contas relativa ao exercício de cargos e funções públicas, mas restringiu substancialmente as hipóteses de inegibilidade. Então, casos que antes causavam inegibilidade, com essa nova lei, com certeza não. Eu costumo dizer para meus amigos, aqueles que têm me perguntado, com essa lei, você está inelegível, ou quem tiver conta rejeitada está inelegível? Eu digo ao contrário. Agora está muito mais difícil ficar inelegível em relação à rejeição de conta. E vou adiante.
No entanto, há um aspecto curioso e bem pouco explorado nos debates públicos em torno da proposta que se viu finalmente aprovada. A mencionada lei complementar também alterou os parâmetros da elegibilidade decorrentes das rejeições de contas relativas ao exercício de cargos e funções públicas, porém em sentido contrário às demais alterações. Pegou pesado nas outras, mas em relação à rejeição de contas, abriu-se um espaço, ao meu ver, e também aqui, estou falando aqui em nome do jurista que eu falei anteriormente, onde ele fala: a norma, ora em vigor, restringe substancialmente a hipótese de inegibilidade. É ver-se, na redação da lei complementar, que era a lei antes, que punia por conta rejeitada, a lei número 64 de 90, a regra assim dispunha. Artigo 1º. São inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível de órgão competente, salvo se a questão vestido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 5 anos seguintes, contados a partir da data da decisão. Com o início da vigência da lei complementar, que é a nova lei, a lei da fiscalização, número 135/2010, que essa lei tem 2 anos, praticamente 2 anos, que ela foi sancionada pelo presidente Lula, mas agora ela vai passar a lei. A regra da linha G foi alterada para o seguinte texto: fica inelegível contas relativas a exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Então foi acrescido aí que tem que haver, configurar ato doloso de improbidade administrativa, que só um juiz pode dizer, através de um processo legal, por denúncia feita por um promotor, é que pode dizer se houve realmente esse ato doloso, se houve a intenção de desviar algum dinheiro. Então, aí onde ficou mais difícil as pessoas que têm conta rejeitada não ser candidato. Ainda fala aqui adiante: salvo se estiver sendo suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. Inicialmente, é fundamental diferenciar os processos do ilícito de improbidade administrativa e do crime de responsabilidade. Nesse último, no crime de responsabilidade, o rito se dá no âmbito interno da Casa Legislativa, conforme preceitua a lei número 1079 de 1950. Já no ilícito civil de improbidade administrativa, a competência para propor a ação judicial é do Ministério Público, sendo, portanto, o Poder Judiciário e apenas ele competente para julgar tais condutas supostamente impróprias, à luz da lei. Isso está na Lei Federal número 8.429 de 92. O fato é que a lei complementar, número 135/2010, alterou completamente a regra da elegibilidade por rejeição de contas. Aqui agora é o seguinte, eu vou adiante aqui. Anteriormente seria apenas necessário que as contas fossem rejeitadas por irregularidade insanável para que o cidadão fosse considerado inelegível. Pois bem, com o advento da nova regra, somente será inelegível aquele que tiver suas contas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa. Condutas culposas, antes então suficiente para forjar uma situação de inegibilidade, não mais se prestam para tal fim. Aqueles que tiverem suas contas rejeitadas por atos decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia, que são a maioria delas, estarão elegíveis. Esse é que diz aqui um dos grandes juristas do nosso país. Ainda que o vício daí decorrente seja insanável. Exige a lei agora um ato intencional, doloso e ainda mais qualificado, que configure improbidade administrativa. Aqui eu tenho senhor Daí, depoimentos de muitos juristas do Brasil, inclusive do próprio presidente da OAB do Brasil, onde diz o seguinte: lei do ficha limpa dificulta punição a políticos com contas reprovadas. Autoridades criticam lei que barra políticos condenados e tem diferentes interpretações. Onde fala aqui o seguinte: o ficha limpa começa a valer nas eleições desse ano, mas ainda é alvo de críticas e debates jurídicos. Autoridades avaliam que deve ser mais difícil e demorado impedir a candidatura de políticos com contas reprovadas pelos órgãos que fiscalizam os gastos do governo.
Para o ministro do PCU, Raimundo Carreiro, as decisões dos tribunais de contas vão perder força, de acordo com o novo texto. Não poderá se eleger se tiver conta registrada por irregularidade feita com a intenção de cometer um crime, o chamado ato doloso. É o caso do desvio de dinheiro, As decisões dos tribunais de contas, ele até fala aqui que acabaram. Só a justiça pode determinar a improbidade administrativa. Os tribunais são órgãos administrativos que fiscalizam e não têm um poder de punição. No entanto, se um político entrar para a lista de administradores que cometerem irregularidades na execução dos gastos, isso podia impedir de se reeleger se o Ministério Público entrasse com denúncia pedindo a impugnação da candidatura. Com a mudança, é preciso que haja condenação na justiça, e isso não é de um dia para o outro. E também todo mundo vai ter o direito de defesa. Aqui também fala Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde ele afirma que as decisões do Legislativo e dos Tribunais de Contas, quando questionadas, dependerão mesmo do que vier a ser decidido pelo Judiciário, e que a exigência de comprovar o ato doloso de improbidade administrativa é um retrocesso. Ele achou um retrocesso, já que o texto anterior previa que qualquer rejeição de contas dos tribunais, desde que definitiva, caracterizava inexigibilidade. Um levantamento feito pela Procuradoria do Rio para as reeleições de 2008 mostrou que cerca de 80% das impugnações de candidaturas eram feitas com base em decisões de tribunais de contas. Hoje, quando ele fala aqui, hoje, uma traição espírito da lei que deveria tornar o critério para a registro de candidatura mais rigoroso. Aqui também tem um depoimento de Alpi Cavalcante Júnior, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, onde para ele as divergências de interpretações do texto são mesmo esperadas, e que a investigação sobre qual tipo de irregularidade cometida na administração, se foi intencional ou não, deve diminuir os efeitos imediatos da lei em razão dos processos judiciais. Olha aqui o último depoimento aqui de Márcio Pestana, especialista em Direito Administrativo e professor da Faculdade de Direito da Fundação Armando Alves Penteado. Não vê problema, ele diz que não vê problema nos itens da lei, porque ela preserva o direito da defesa de candidatura. Todos têm o direito à defesa no âmbito judicial. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém pode ser punido sem direito à defesa. Entendeu? E também que com isso, as pessoas que realmente não cometeram crime doloso, e sim culposo, porque na maioria das contas rejeitadas, até os contadores é que são culpados, porque é um erro de contabilidade. Poderiam as pessoas deixar de se candidatar por uma culpa de um erro no setor de contabilidade, seria um absurdo. Então agora o juiz vai ter que avaliar cada caso para saber onde houve culpa e onde houve o ato doloso. Então eu vejo hoje que algumas pessoas, inclusive eu, pode ficar tranquilo nesse sentido, porque é aquilo que diz, quem não deve não tem, e confiar na justiça do nosso Brasil. Fale para nós o que todo mundo quer saber, vereador Ivaldo. O senhor será candidato a vice-prefeito ou candidato a vereador? E se for, qual será o seu lado? Situação ou oposição? Isso porque a gente sabe, né, porque notório que o PTN é um partido que está livre. Você esqueceu de perguntar também para prefeito, né? E para prefeito. Olha, é cedo para a gente dizer qual será meu destino nesse sentido, porque a política é uma caixinha de surpresa. E acredito que as articulações políticas estão apenas começando. Eu por aqui vou terminando. Em nome da equipe da Supernova Web Rádio TV, agradecemos pela sua valiosa entrevista e dizer que precisamos do seu apoio e que estamos a seu inteiro dispor. Obrigado e boa sorte nessa batalha que está apenas começando. Estarei à disposição sempre. Obrigado.